Colonização. Quando pensamos em colônias e impérios coloniais, pensamos no passado, com os europeus se lançando nos oceanos e descobrindo uma parte extra do mundo que eles não sabiam que existia, se estabelecendo lá e reivindicando como seu, explorando as pessoas e recursos que viviam lá e então lutando entre si sobre quem ficaria com quais partes. Com o tempo, tanto os locais perceberam que não queriam mais ser governados pelos ocupantes, quanto as potências colonizadoras notaram que era hora de conceder a independência a esses lugares. Algumas colônias, como Haiti, Brasil e Estados Unidos, conseguiram a independência por conta própria mais cedo. É importante lembrar que, nos Estados Unidos da América, não foram os nativos originais que expulsaram os colonizadores. Eram os colonizadores ou seus descendentes querendo se separar da nação governante de onde vieram. A maioria das antigas colônias obteve sua independência no século XX, principalmente após o fim da Segunda Guerra Mundial, embora algumas tenham levado mais tempo para conquistar ou receber a devida independência. Mas, e os que não conseguiram? Porque nem todos os lugares do mundo que se tornaram uma colônia durante os tempos de colonização europeia do mundo são agora independentes, e alguns permanecem sob o domínio de outras nações. Então, neste vídeo, vamos descobrir quais países ainda têm colônias hoje, quais são essas colônias e por que conseguiram mantê-las quando todas as outras conseguiram lutar por, reivindicar e, finalmente, alcançar sua independência. Hoje, os países que podemos argumentar que ainda têm colônias são Austrália, Dinamarca, Países Baixos, Espanha, França, Nova Zelândia, Noruega, Reino Unido e Estados Unidos. Curiosamente, 3 desses 9 eram ex-colônias, Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos da América. Mas as possessões da Austrália e Nova Zelândia ainda remontam ao colonialismo europeu. Eles apenas herdaram esses domínios à medida que ganharam mais soberania do Reino Unido. No caso dos Estados Unidos da América, eles remontam ao início do imperialismo americano e ao desejo dos Estados Unidos da América de se expandir fora de seu território continental. No entanto, precisamos lembrar, o termo colônia não é realmente aplicável hoje em dia e seu significado original não seria válido hoje. Esses não são necessariamente lugares onde o poder dominante vai e explora as pessoas e recursos para enriquecer a pátria. Eles são simplesmente territórios ultramarinos que estão sob o controle de um poder estrangeiro que não é o das pessoas nativas, locais, mas onde, além da autodeterminação, essas pessoas têm os mesmos direitos que aqueles que vivem no próprio país, pelo menos na maioria dos casos. As Nações Unidas têm uma lista de territórios não autônomos, que são definidos como territórios cujo povo ainda não alcançou um pleno grau de autogoverno. Eles listam 17 lugares, mas deixam alguns principais de fora, e eu realmente não consigo entender por que ou qual é o critério. Por que as Ilhas Virgens Britânicas estão incluídas, mas não a Guiana Francesa? E por que o Saara Ocidental está na lista, mas a Groenlândia não? Eu acho que depende de como você quer definir uma colônia moderna, mas eu sempre pensei nelas como sendo mais territórios ultramarinos que os países possuem que são remanescentes dos tempos coloniais e não estão integrados como uma parte completa de seus países hoje. Vamos país por país. A Espanha precisa ser dividida em 2 aspectos. Não considero justo tratar as Ilhas Canárias como uma colônia. Pelo meu conhecimento, as ilhas estavam desabitadas quando os espanhóis chegaram e hoje são totalmente parte da Espanha, de forma similar à Madeira ou aos Açores para Portugal. Este é o caso com muitos territórios que as nações europeias ainda controlam hoje em todo o mundo, remanescentes de seus impérios coloniais. Além das Ilhas Canárias, a Espanha possui outros domínios que foram antigas colônias, como as cidades de Ceuta, Melilla e outras pequenas praças de soberania remanescentes das possessões espanholas no norte da África. O Marrocos reivindica soberania sobre estes, pois estão adjacentes ao seu território, mas a Espanha mantém o controle desde o final dos 1600, até hoje, guardados por guarnições militares e administrados pelo governo central espanhol. Aqui, a questão não é realmente a independência, mas se eles algum dia retornarão ao domínio marroquino. A Austrália tem 7 territórios externos. Segundo a Constituição australiana, o Parlamento Federal pode legislar para todos os territórios, incluindo os externos, e todos os povoados têm representação parlamentar. As Ilhas Keeling e a Ilha Christmas votaram pela integração à Austrália em 1984, são constitucionalmente parte do país e a independência parece improvável. A Ilha Heard e as Ilhas McDonnell são desabitadas, mas alguns habitantes da Ilha Norfolk afirmam que não são australianos. Então, pelo menos um desses territórios externos pode ser visto como uma colônia e potencial novo país.
porque 2 países oceânicos atuais, Papua Nova Guiné e Nauru, também foram administrados pelo governo federal da Austrália como territórios externos no passado. Quem sabe se no futuro a ilha Norfolk não se tornará um país independente também. A Dinamarca possui a Groenlândia e as Ilhas Faroé, 2 territórios ultramarinos autônomos. Por isso, não entram na lista da Organização das Nações Unidas, mas fazem parte do Reino Dinamarquês, sendo governados pelos dinamarqueses desde que chegaram lá e estabeleceram assentamentos. Na Groenlândia, há uma população nativa que vivia lá antes dos dinamarqueses chegarem. Não tenho certeza se nas Ilhas Faroé era o mesmo caso. As Ilhas Faroé têm autonomia e a Groenlândia tem um autogoverno aumentado, dando-lhe um caminho para a independência se optarem por realizar um referendo para isso e ganharem. Até onde eu sei, os faroenses não querem independência. Então é assim que a Dinamarca conseguiu manter ambos os territórios, pelo menos até agora. A Holanda tem 6 remanescentes de seu império colonial: Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius e Sint Maarten. Esses territórios pertenciam às antigas colônias holandesas no Caribe, e os holandeses mantiveram o controle sobre eles mesmo após o fim de seu império colonial. Contudo, possuem diferentes status no estado holandês. Bonaire, Sint Eustatius e Saba são subdivisões do próprio país dos Países Baixos. Como as províncias europeias, eles são municípios especiais e votam nas eleições europeias, enquanto Aruba, Curaçao e Sint Maarten são considerados países separados dentro do Reino dos Países Baixos. Eles possuem seu próprio primeiro-ministro e governo, sendo a forma que os holandeses mantiveram essas ex-colônias, integrando-as como parte da nação ou dando-lhes grande autogoverno. A França tem 11 territórios ultramarinos habitados: Guiana Francesa, Polinésia Francesa, Guadalupe, Martinica, Maiote, Nova Caledônia, Reunião, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, compartilhada com os holandeses, Saint-Martin, Saint-Pierre e Miquelon, e Wallis e Futuna. Eles compõem o que é chamado de França ultramarina e variam muito em status. Alguns são chamados de departamentos, outros de coletividades, todos semi-autônomos, exceto a Nova Caledônia, que é totalmente autônoma. Esses são os remanescentes do Império Colonial Francês, todos sendo ilhas, com exceção da Guiana Francesa e sua reivindicação na Antártica. Até onde eu sei, sempre que um desses locais teve um desejo sério e um movimento significativo pela independência, os franceses concordaram em realizar um referendo, mas, no caso desses, eles sempre perderam, com a maioria dos locais preferindo permanecer sob o domínio francês. A Nova Zelândia tem 2 estados associados, as Ilhas Cook e Niue, bem como um território dependente, Tokelau. Além da reivindicação antártica de Ross, que também é dependência deles, Ross não possui habitantes permanentes, já Tokelau, Ilhas Cook e Niue têm populações nativas. Tokelau está na lista da Organização das Nações Unidas de Territórios Não Autônomos. As Ilhas Cook e Niue são internamente autônomas, com a Nova Zelândia responsável pela defesa e maioria dos assuntos externos. A situação deles é semelhante à da Austrália, tanto na origem de herdar domínios britânicos após a independência quanto no status atual. Todos estão integrados ao estado da Nova Zelândia, com talvez a exceção de Tokelau, que tem menos autonomia, mas parece estar se movendo em direção à livre associação também. A Noruega tem 2 ilhas árticas que tecnicamente fazem parte do seu território doméstico, mas não incorporadas: Svalbard e Jan Mayen, mas também 3 dependências no Polo Sul. Primeiro Ilha Pedro I, primeiro Ilha Bove e Terra da Rainha Maud na Antártica. Terra da Rainha Maud, primeiro Ilha Bove e primeiro Ilha Pedro, primeiro são desabitadas, facilitando o controle. Jan Mayen não possui residentes fixos. Svalbard tem pouco menos de 3.000 pessoas, e apenas 57% são noruegueses, mas como são tecnicamente parte da própria Noruega, não há movimentos pela independência. E considerá-lo uma colônia é um pouco exagerado. O Reino Unido, o maior império do mundo na época, ainda mantém algumas de suas possessões também, e de longe a maioria na lista. Anguila, Bermuda, seu território na Antártica, seu território no Oceano Índico, as Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Cayman, Ilhas Falkland, Malvinas, Gibraltar, meio que Montserrat, as Ilhas Pitcairn, Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha, Geórgia do Sul, Turks e Caicos e suas bases soberanas em Chipre. Eles são remanescentes do Império Britânico e não fazem parte do próprio Reino Unido. Muitos deles não têm população nativa estabelecida, embora às vezes porque foram expulsos pelos britânicos, e alguns não são habitados de todo. Os outros têm algum grau de governo local, mas seguem a regra britânica. Recentemente, algumas ilhas do Caribe protestaram contra isso. Um governo local até declarou: "Nós dissemos não vamos fazer isso, não vamos aceitar ordens da Inglaterra."
Durante seu império colonial, eles mantiveram um controle tão rígido sobre esses lugares que conseguiram preservá-los até agora, transferindo muita autonomia local. 10 dos territórios são listados pelo Comitê Especial da Organização das Nações Unidas sobre Descolonização como territórios não autônomos, e, portanto, vistos como possíveis casos de independência ou, pelo menos, casos onde mais autonomia local poderia ser concedida. Por fim, os Estados Unidos da América também possuem vários territórios ultramarinos, muitos remanescentes do início do imperialismo americano. Samoa Americana, Guam, Ilhas Marianas do Norte, Porto Rico e Ilhas Virgens Americanas. Todos esses são não incorporados, mas organizados, com exceção de Samoa Americana. Alguns foram tomados através da guerra, muitos deles da Espanha, e outros foram comprados, como as Ilhas Virgens da Dinamarca. Cada território é autônomo, com um governador eleito localmente e um legislador territorial. Embora sejam representados no Congresso, tem apenas um membro sem direito a voto. Além desses territórios, os Estados Unidos da América também controlam pequenas ilhas no Pacífico, como Baker, Howland, Jarvis, Wake, Navassa e Midway, os atóis Johnston e Palmyra e o Recife Kingman, mas acho que todas essas são desabitadas. Então por quê? Por que esses países mantiveram controle sobre esses territórios, enquanto outros conseguiram a independência e deixaram de ser colônias? Existem várias razões possíveis. Aqui estão 3 prováveis. Uma, os locais simplesmente não queriam ser independentes. Alguns desses territórios realizaram referendos para a independência, que perderam, com as pessoas preferindo continuar sendo governadas pela França ou pelo Reino Unido, mesmo que à distância. Nova Caledônia, território ultramarino francês, votou novamente em 2020 sobre a independência e o não venceu, com 53% dos votos. 2. As áreas são desabitadas, não havendo reivindicação de independência ou estavam desabitadas quando descobertas, e os habitantes atuais são nativos do poder dominante. Mesmo com demandas por independência ou integração nas áreas, o Estado controlador tem suprimido efetivamente tais reivindicações. Por exemplo, Porto Rico tem desejado ser reconhecido como um estado oficial dos Estados Unidos da América há muito tempo, em vez de ser independente, mas ainda não conseguiu porque os Estados Unidos da América não lhe concedem o reconhecimento. Também devemos considerar outras formas de colonização que são mais anexações, como o Tibete, o Saara Ocidental ou incursões russas na Europa Oriental ou região do Cáucaso. Mas esses são diferentes porque são diretamente adjacentes ao território de origem daqueles que procuram governá-los e não são resultado de um império colonial anterior, que era o ponto deste vídeo para descobrir quais países ainda têm partes de seu império colonial hoje. O caso das reivindicações coloniais na Antártica também é outro tópico. Todas elas estão congeladas pelo Tratado da Antártica. No entanto, se ou quando este expirar, pode abrir a porta para uma nova era de tentativa de colonização deste continente congelado por seus possíveis recursos e importância estratégica. Você concorda que esses lugares ainda estão sob controle desses países ou gostaria de vê-los alcançar autogoverno ou independência? Muitos deles parecem estar no caminho para a soberania local e se tornarem países independentes. A Groenlândia exemplifica isso, enquanto outros parecem satisfeitos como estão, recusando repetidamente ofertas de independência. Compartilhe sua opinião nos comentários e adicione correções ou informações extras sobre essas ou outras colônias modernas. Agradeço por assistir, inscreva-se se desejar. Até a próxima para mais conhecimentos gerais.